Marcos, ele escreve o evangelho dele mais ou menos por volta do ano 60. Depois vem Mateus, Lucas, né, lá pelo ano 70, e depois João, 10 anos depois. Né? Então, assim foi escrito o evangelho. Mas Marcos, ele nos presenteia com alguns detalhes e que eu quero passar com os irmãos. O evangelho de Marcos, ele narra para nós, né, e ele começa a narração dele da seguinte forma. Marcos, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a primeira preocupação de Marcos era o quê? Era estar atestando, né, esse evangelho. A primeira preocupação de Marcos era estar colocando, atestando, né, confirmando, né, a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Marcos, quando ele começa o evangelho dele, ele coloca o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele começa dizendo que Jesus, né, é o Filho de Deus. Então, esse evangelho, ele vai tratar o quê? Ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus. Só que chega no versículo 4, o Marcos ele nos surpreende. Porque no versículo 4 ele começa então a fazer a apresentação de um novo personagem, né? De uma nova pessoa. Marcos então ele vem e põe no versículo 4, apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Algo que aparece é algo que não estava ali. É algo que surge, surgiu João pregando no deserto. Pregando o quê? O batismo do arrependimento. João, ele tem uma característica. João não é aquela pessoa que você consegue acompanhar a trajetória de vida. João não é aquela pessoa que você tem como olhar e acompanhar um histórico da vida de João. Não. Marcos ele fala que o João ele apareceu pregando. Ele aparece pregando no deserto, ou seja, de repente, né, ele apareceu e aparece, né, como um personagem diferente. Mas Marcos ele tem todo um cuidado especial em traçar todas as características desse novo personagem. E aí ele começa lá no versículo 6, a traçar todas as características, né, de João. Versículo 6 ele diz que as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, Marcos ele tem um cuidado de mostrar que a roupa de João era uma roupa pesada, era uma roupa dura. Né? Marcos ele nos mostra, né, com detalhes, né, esse personagem. Ele vai trazendo, ele vai, né, descortinando esse personagem para a gente. Então, ele mostra para a gente não só a roupa, mas a alimentação diferente de João. Ou seja, João, ele tinha uma roupa diferente, uma alimentação diferente, uma mensagem diferente, porque o texto, ele diz que ele começa, né, a pregar. Inclusive, Marcos, ele é tão detalhista, que Marcos consegue trazer para a gente, né, nos presentear até com o esboço da mensagem que João pregava. Até o esboço da mensagem que João pregava, Marcos, ele nos conta. Vê, versículo 4, João Batista, né, apareceu João pregando no deserto, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, o batismo de arrependimento era algo novo, uma novidade, porque no passado, para que se houvesse, né, o perdão dos pecados, você precisaria observar
toda uma liturgia religiosa. Não era você simplesmente, confessar e se arrepender. Existia todo um ritual que você deveria observar para ter os seus pecados perdoados. E aí João, ele inicia então com algo novo, João, ele inicia com o arrependimento, ou seja, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Remir. Essa palavra remir, nós temos que ter isso no nosso coração, que ela não significa apenas você cobrir, você camuflar, você mascarar. Não. A palavra remir, ela diz que é solucionar, é quitar os nossos pecados. Então João, quando ele prega o batismo do arrependimento para o quê? Para remir os nossos pecados, é para quitar, é para acabar, é para apagar, é para cancelar esses pecados. E isso era uma novidade. E no versículo 5, ele vai dizer que esse homem que surge diferente no quê? Diferente no que veste, diferente no que come, diferente no que prega, ele era um algo novo. João, ele era um algo que fugia do padrão dos quais as pessoas estavam acostumadas. E ele também, Marcos, ele consegue mostrar para a gente que além de todas essas diferenças, João também, ele ficava em um lugar diferente. João, ele era um profeta que ele não ficava na cidade. Ele não ficava ali no centro da cidade, na capital. Não. João, ele ficava onde? No deserto. João, ele ficava no deserto e para as pessoas, que quisessem ir e se arrepender, elas precisavam ir até ele. Porque João, ele não oferecia o evangelho de fast food, que batia de casa em casa. Não. Quer? Então vocês vêm a mim. Vocês vêm a mim. E aí João pregava esse evangelho. As pessoas iam até ele, Ou seja, um homem que come uma comida diferente, que veste uma roupa diferente, que tem uma mensagem diferente, ele fica onde? Lá no deserto. João, ele não tinha mídia social. João, ele não tinha marketing. João, ele não tinha uma aparência bonita. Ele não vestia um terno assim com uma gravata rosa bonita, igual está o nosso pastor. Não. João era uma roupa pesada, uma alimentação bem diferente, mas as pessoas iam lá. João, ele não tinha nada de atrativo, mas as pessoas iam lá. Ou seja, João, ele não tem nada, ele aparece do nada, Até a natureza de João era uma natureza diferente, porque João, ele era o filho improvável de uma família. João, ele era filho de uma família, de uma mulher que não podia ter filhos.